se encontrar, Daniel 1, Aleluia. do 8 ao 13. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. 9. Ora, Deus fez Graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos, mais triste do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção de manjar do rei, conforme os vires que ages com os teus servos. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Nessa passagem, eu gostaria de deixar uma palavra a todos, em especial para os jovens, que assim como Daniel, que rejeitou os banquetes e os manjares do rei, e também que sejam os manjares do mundo, que não aceitem os manjares. Se você vê que, jovem, que é coisa fácil demais, você não entra na ideia de amigos, porque eu lembro da minha juventude, né? Quando eu era jovem, aliás, eu nunca bebi, nunca fumei, mas meus parentes, eu vi tudo isso dentro da minha casa, fumante, beberrão. Glória a Deus. Meus tios me incentivavam: não, você não é homem não, você tem que beber, você tem que fumar e tal, e fazer o que é do mundão aí. Graças a Deus, Deus me cegou para esse tipo de coisa. Glória a entendeu? Deus. Eu só tenho que dar graças a Deus por isso, porque convivi com isso a vida toda. Não nasci em berço evangélico, vim passar a ser evangélico aqui em Londres, através da minha Glória esposa. a Deus. Aleluia. E eu gostaria de deixar esse exemplo de vida que eu sigo desde jovem para os jovens aqui hoje. Glória a Deus. E seguindo aqui, honre seu pai e sua mãe, jovem. Não se desvie dos princípios bíblicos, sempre buscando a presença de Deus em suas vidas. Aleluia. Assim eu agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso tudo que o Marcos falou foi realmente um testemunho dele, porque eu conheci o Marcos, eu bebia, eu fumava e eu gostava de festa, muito festa, viu? E o Marcos nada disso, ele nunca bebeu, nunca fumou e nunca gostou de festa, era totalmente o contrário. Glória a Deus. E sempre o lado forte puxa, né? Mas eu nunca, graças a Deus, mesmo eu bebendo, fumando, gostando de festa, eu nunca consegui desviar ele, porque Deus já tinha separado Glória a ele. Deus. Deus já tinha colocado uma essência diferente nele. E era incrível, porque todos, aonde que a gente ia, queria oferecer coisas para ele, porque achava incrível ele não fazer nada de errado. Sempre um homem muito sério, justo, um homem muito equilibrado, quieto, Glória a calado. Deus. Aleluia. Então, se ele, onde que ele ia, se destacava por causa disso, pela diferença que todo mundo ali gostava de bagunça e ele não. Aleluia. E ele não. Glória a Deus. E ele lutava muito comigo para eu parar de beber e fumar, mas eu não parava não. E ele lutava muito, irmão, mas era uma guerra, Para a gente ter certeza, só o Senhor que transforma, só Ele que transforma. E eu só vim parar de beber e fumar e gostar de festa depois que eu conheci o Senhor.
Porque quando a gente conhece o Senhor e tem um encontro verdadeiro com Ele, não tem como a gente ficar igual. Não tem como a gente permanecer a mesma pessoa. Não tem como. Não tem como. E então foi isso. O Senhor, Deus sempre guardou uma essência diferente no Marco. Um dia Deus usou a pastora Simone e falou assim para mim: Ju, o Marco é diferente. Ele é um homem de Deus, ele foi separado já no ventre da mãe dele, como homem de Deus, pelos princípios, não porque ele conhecia a palavra, porque ele não conhecia a palavra, mas ele já tinha os princípios dentro dele. Né? E nós dois meditando ali na palavra de Daniel, o que eu achei interessante foi a idolatria, porque no meio de tanta idolatria, Deus guardou Daniel, até com a comida, com a veste, com a amizade, Deus separou Daniel. E assim é a gente, às vezes a Bíblia vai falar: se você amar seu pai e sua mãe mais que ele, você não é digno dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor não aceita idolatria, ele não divide nada. Que se você amar um brinco mais do que amar o Senhor, já é uma idolatria. Se você gostar de um sapato mais que você gostar da presença do Senhor, é uma idolatria. E ele não aceita isso. Amém? Eu não sei porque eu estou falando de idolatria, mas o que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Eu vou deixar essa palavra para a igreja. Amém. Glória a Deus. Gostaria agora de chamar a Jéssica para orar pela palavra. Glória a Deus. Bem, bebê. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Então vamos orar, né? Fechar os olhos. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Pai, na Tua presença, na Tua graça. Obrigada, Senhor Jesus, por esse culto, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor Jesus. Ah, meu Deus, nos separa, Pai. Nos separa, Senhor Jesus, que não venhamos idolatrar, Pai, o mundo, as coisas desse mundo, Pai, as coisas materiais, Pai. Que viemos largar, Pai, as coisas que nós amamos, Pai, por amor a Ti, Senhor Jesus. Daniel ali, Pai, os olhos deles não se engrandeceu, Pai, com um banquete, Pai, que o rei oferecia, Senhor Jesus. Mas ele era separado, Senhor Jesus, como a Juliana falou aqui, Pai, que o Marcos é separado do Senhor, Pai. Ali Daniel também estava sendo separado, Pai, porque ele era um exemplo, Pai, um exemplo para os outros ali a ser seguido, Pai. Ah, Senhor Jesus, separa os nossos jovens, Pai, separa cada um aqui, Senhor Jesus, para que eles possam vir ser exemplos, Pai, para que eles não venham, Pai, cair no banquete desse mundo, Pai. Ah, Senhor Jesus, como a Juliana falou, Pai, que onde eles iam ali na festa, Senhor Jesus, as pessoas ofereciam as coisas para ele, Pai, e ele falava: não, Senhor, faça assim com os jovens, Pai, aonde eles forem, Senhor Jesus, se alguém vier oferecer algo que não é do Senhor, que não é do Teu agrado, Senhor Jesus, que eles venham falar: não, eu não quero, porque eu sou separado do Senhor, porque eu sirvo um Deus vivo e eu obedeço somente a Ele, Senhor Jesus. Então assim eu te peço, Pai, que eles não venham aceitar, Pai, o banquete desse mundo, Senhor Jesus, mas que eles venham, Pai, te glorificar e ser diferente, Pai, como ela falou aqui, que ele se destacava entre os outros, Pai, que os jovens daqui, Pai, que eles se destacam, Pai, perante cada um, Pai, que eles possam ver o Teu brilho, a Tua essência, a Tua humildade, o Teu amor, o Teu caráter, Pai. Assim eu te peço, abençoe esse culto, Pai, enche esse culto com a Tua graça e nos ensina, Pai, nos ensina mais e mais hoje de Ti. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de chamar a jovem Cláudia, que está com a oportunidade, amém? Santa Igreja com a paz do Senhor. Essa oportunidade, eu já havia mencionado ao Bruno um mês atrás, né? Eu queria muito contar aqui para a igreja, porque um dos irmãos sabem, no culto de círculo de oração, uma vez eu cheguei lá, acho que foi no culto, foi na casa da Nara, e
dia muito difícil para mim. Um dia que eu abri mão de algo que pra gente aqui na Terra é muito importante, né? Que é o nosso trabalho. Que a gente precisa, né? Do dinheiro, a gente tem as nossas necessidades. E eu sou muito nova, eu sou uma jovem, e desde pequena eu sempre trabalhei, desde os 11, 12 anos, quando eu cheguei aqui na Inglaterra. Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi na obra, tão nova. Eu lembro que eu cheguei aqui, no outro dia eu já estava acordando 5 da manhã para ir trabalhar com meu avô. E assim foi, e uma coisa que os meus pais sempre me ensinaram é que você precisa trabalhar, você precisa ser independente, você precisa ter as suas coisas. Aleluia. E eu terminei a escola aqui, eu literalmente comecei a escola secundária aqui, e terminei e falei, pronto, agora é hora de arrumar trabalho, né? Só que minha mãe, não, você tem que fazer faculdade, porque você tem que dar orgulho, isso e aquilo. Eu falei, tá, mas no país que eu tô, por mais que eu quero te dar esse orgulho, essa faculdade, mas eu preciso trabalhar. Na minha mente eu sempre quis trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade, um trabalho ali, comecei a trabalhar no hotel, aí depois de hotel como camareira eu comecei a trabalhar de clínica com a minha mãe, e aí foi passando, eu fui crescendo e eu nunca consegui achar um trabalho assim digno, que eu, não é que seria digno, mas um trabalho que eu olhasse assim e falasse, esse é o meu sonho, de estar ali no escritório trabalhando e, sabe, por mais que eu não tinha nenhuma qualificação e nada, eu queria um trabalho assim. E o tempo foi passando, preparação, e eu consegui primeiramente achar um trabalho numa área que eu nunca imaginei estar, que é a área financeira, e até porque eu nunca passei em matemática. Eu odiava matemática, e ali surgiu uma oportunidade, uma porta, e eu lembro que eu fiquei muito feliz, e nesse dia eu orei tanto assim, eu falei, Senhor, se for da tua vontade, esse é o trabalho. E eu lembro que eu fiquei muito feliz. O tempo passou, esse trabalho me gerou muitas oportunidades, muita inteligência nessa área, só que de uns meses pra cá, algo estava me incomodando, sabe? Eu estava tão feliz com aquele trabalho, mas tão feliz, eu falei, agora eu tenho dinheiro, eu vou gastar, vou sair, vou comprar minhas coisas, que nada, gente. Eu tão nova, comecei já a ter dívida. Eu não pagava aluguel, não pagava nada, mas surgiu coisas más. E eu lembro muito do dízimo, algo que aqui é muito pregado. E eu comecei a dizimar, né? No começo, assim, eu estava muito feliz, só que depois eu comecei a deixar de mão do dízimo. Eu comecei a gastar com tanta coisa, e aí eu fui vendo a minha conta negativa, aí eu gastava, e nada entrava, e foi quando eu percebi, não, mas se eu não estou dando para o Senhor, eu estou dando mais para o mundo. E aí, aquilo tinha me incomodado, passou alguns meses, o trabalho exausto, a minha patroa começou a requerer muito de mim, a ponto que eu tinha que largar de mão de vir nos cultos, a ponto de que eu estava literalmente um pouco afastada assim, da igreja, eu tinha faltado vários cultos por conta do trabalho, e aquilo estava me incomodando muito. E foi aí que eu pensei, quer saber? Eu estou entendendo, Jesus. Estou entendendo e eu reconheço que o que eu fiz não é certo. E eu vou entregar esse trabalho. Eu estou vendo que a minha vida financeira está cada vez pior. Eu estou vendo que eu não consigo mais ajudar os meus pais. Eu estou vendo que eu não estou conseguindo servir mais ao Senhor. Basta. Aleluia. E eu cheguei nesse culto arrasada, porque não foi uma conversa fácil com a minha chefe, eu meio que tive uma discussão com ela, e aí acabou que saí, ela disse que envolve advogado, não sei o que, eu falei, olha, fique em paz. Ainda saí de lá, dei um abraço nela e falei, fique em paz. E eu fui pro culto, saí do trabalho e fui pro culto, dispensada. E já não era para mim ir nos outros dias. E quando eu cheguei lá no culto, eu entreguei ao Senhor. Eu lembro que nesse dia eu ajoelhei ao Senhor e falei, Senhor, tá aí.
E naquele dia foi algo poderoso. O Senhor usou muito a Nara para falar comigo, muito Elico, né? Para falar comigo. E foi quando eu entendi, não é para me olhar para trás, para me olhar para frente. E que o Senhor, Ele tinha preparado algo melhor. E eu sabia que aquilo tinha agradado ao Senhor. Passou algumas semanas, algumas pessoas me ligaram, porque eu tinha colocado o meu CV, né? O CV é o currículo. Tinha colocado o meu currículo aí para as pessoas, porque eu já tinha experiência nessa área. E aí várias pessoas começaram a me ligar. Chegou um ponto que eu não sabia mais qual trabalho escolher. Meu Deus, glória a Deus. Porque cada um queria eu. Eles falaram, nossa, você é nova, mas você tem a experiência que gente nessa área não tem. Aleluia. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, agora? Eu tenho aqui 5 trabalhos para escolher. E cada um com salários topíssimos. Glória a Deus. E eu falei, não, quer saber, eu vou orar, eu vou entregar ao Senhor e que seja feita a vontade do Senhor. Fui nas entrevistas de todos eles, todos, a maioria, eu senti assim, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Mas quando eu fui em um trabalho, na última entrevista, eu tive a primeira entrevista, tinha dado tudo errado nessa entrevista, que vocês podem imaginar. Porque era primeiro online, depois pessoalmente, primeiro online com todo mundo, depois online com uma pessoa só e depois pessoalmente. Primeira vez a entrevista, a mulher que era para estar lá não estava, aí eu tinha que fazer outra coisa, eu tinha compromisso, estava tentando tirar minha carteira, e aí tudo naquele dia deu errado com essa específica companhia, tudo deu errado. Eu falei, Senhor, o que é isso? Mas amém, né? Aí eles me ligaram depois de 2 semanas, Maria, vamos tentar novamente, eu quero que você venha no escritório dessa vez, porque todo mundo vai estar aqui, a gente precisa te ver. Fui. Quando eu cheguei naquele lugar, gente, parecia um palácio. O lugar é a coisa mais linda. Eu contei pra Jéssica, a Jéssica até sabe de mim. Porque o meu escritório, ele é de frente o London Eye. E na hora que eu cheguei lá, eu falei, Jesus, eu não tenho que estar aqui, esse lugar tá errado. Como assim, Jesus? Não vai ser pra mim. Eu fui, fiz a entrevista, o cara é muito gente boa, a esposa dele é portuguesa, mas ele é inglês. E aí ele conversando comigo, e aí eu falei, nossa, Jesus, esse trabalho é o trabalho do meu sonho. Eu amei aqui, o escritório é a coisa mais linda. Eu falei, Jesus, agora tá nas tuas mãos, eu não sei o que eu faço. Se for da tua vontade, vai ser. Aí, beleza, fui embora pra casa, era pra eles me dar a resposta até sexta-feira, porque foi numa segunda que eu tive a entrevista. Eles não me deram nenhuma notícia. Eu falei, Jesus, aí, não é pra mim. Aí depois passou outra semana, foi segunda-feira nada, terça-feira nada. Quando foi na quarta-feira, na hora que eu tava já desistida de tudo, eles me ligam com a oferta do meu trabalho. Estava nas minhas mãos. Contrato. Na hora que eu recebi aquilo, gente, eu só ajoelhei ao Senhor e agradeci. Eu falei, aleluia! O Senhor é bom. Maravilhoso. E quando eu recebi aquela notícia, eu não acreditei, gente. Eu literalmente não acreditei, porque além do salário ser o dobro, o Senhor duplicou o meu salário. Ele ainda fez eu ter vários benefícios que eu nunca pensei ter. Se Deus livre acontecer alguma coisa comigo, eles vão cuidar de toda a minha família com plano de saúde. Se acontecer tudo, eles cobrem tudo. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, Jesus, o que é isso? Esse tipo de trabalho é só pra gente que é graduado. Esse tipo de trabalho é só pra quem, sabe? Eu falei, Jesus, não é pra mim. Como assim, Jesus? Eu demorei uns 2 dias pra raciocinar. Eu falei, nossa, mas verdadeiramente o Senhor é bom. Verdadeiramente o Senhor é bom. E aí agora, já tem 1 mês que eu tô nesse trabalho e é maravilhoso. O Senhor realmente, Ele mudou e Ele, sabe, entregou coisas novas. E outra coisa que eu queria adicionar nesse trabalho, que o Senhor abriu as portas, é que Ele não só abriu a porta para mim na área financeira ou para me prosperar, isso não. Ele me colocou ali para pregar o Evangelho. Aleluia! E desde quando eu cheguei ali, tem 1 mês que eu tô ali. 5 pessoas, eu preguei para 5 pessoas naquele lugar, que vieram me perguntar, porque lá eles têm assim, toda sexta-feira depois do trabalho, eles vão no pub. Aí eles viram que eu era nova, Maria, não sei o quê, como é que você tá? E aí, sexta-feira a gente vai ter o Pub Club. Aí, Pub Club, o que é isso? A gente se reúne no pub pra beber, pra isso e aquilo. Eu falei, não bebo. Como assim você não bebe?
Não, eu não bebo porque eu tenho valores Graças a Deus. diferentes. Aleluia. E porque eu sigo um Deus que, né, ele transforma e ele me ensina que Glória eu a não Deus. preciso Aleluia. ter prazeres na terra, eu preciso ter prazer com ele no céu. Aleluia. E eu fui falando ali, literalmente, várias pessoas perguntando por que eu não bebia, que eu não saía, que eu não me envolvia. Eu falei por isso. E nessa última sexta-feira, eu estava sozinha no trabalho, porque eu trabalho com mortgage. Mortgage é para compra de casa. Eu ajudo pessoas aqui a comprarem casa em leilão, casa em qualquer lugar. E ali eu estava no meu trabalho, de boa. E o indiano, budista. Não, budista não, ele é do hinduísmo, né? Uma coisa assim. Ele estava comigo ali, ele, ai Maria, senta aqui com a gente, eu tô vendo que você tá sozinha. Eu falei, por que não? Eu nem queria sentar ali, mas o Senhor pediu para que eu sentasse ali. E quando eu sentei ali, eu nem sei como que foi a conversa, mas eu fui falando, ele foi falando da religião dele. Acabou que eu comecei a falar de Jesus, falei que Jesus, ele me tirou do lamaçal do pecado, falei que Jesus, ele me tirou do mundo, que me trouxe para uma vida boa, uma vida com ele. E ele foi querendo saber mais, como assim esse Jesus cura? Aí ele foi me contando que na religião dele existe karma, não existe céu e inferno, existe uma coisa que você é reencarnado, se você morre hoje você vai ter outra vida e não sei o que. Eu falei, olha, uma coisa eu sei, a minha vida será no céu e lá é pra sempre, não é outra vida, não é depois eu vou nascer de novo. Eu já nasci de novo pro evangelho, eu já nasci de novo e ele vestiu ele trocou as minhas vestes e não existe outro além do Deus vivo. E ele falou, nossa, que curioso esse Jesus. Qual que é o livro que você lê? A Bíblia? Eu falei, a Bíblia. Aí eu falei, nossa, ele falou pra mim, nossa, eu posso ter um pouco dessa Bíblia? Eu falei, é claro, semana que vem eu vou trazer pra você e você vai ler a verdade que cura, a verdade que liberta, e você vai ver que se você arrepender dos seus pecados, você vai morar no céu. Porque ele me perguntou, ele falou, o que é se arrepender dos pecados? Eu falei, é quando você abandona as práticas do mal, é quando você abandona aquilo que não é bom diante de Deus e você deixa para trás para viver uma vida nova, não para o homem, mas para o Deus vivo. E assim eu entreguei a palavra. E ali eu pude ver que não foi um trabalho novo para me dar vida boa, para me dar descanso, mas é para pregar a palavra do Senhor aonde eu pisar os meus pés. E toda vez que eu tô lá, às vezes eu tô de saia, às vezes eu tô elegante, eles me perguntam, por que você anda assim? Eu falo, porque eu preciso vestir roupas novas, porque eu preciso servir bom ao Deus que é bom. Aleluia. E aí todo mundo me olha estranho assim, sabe? Nossa, essa menina carrega algo diferente. E eu falo, é a presença do Espírito Glória a Santo. Deus. Ai, como é bom servir ao Deus vivo. E assim, é com esse testemunho que eu venho incentivar vocês. Aleluia. Não guarda as boas novas só para você. Aleluia. Não guarda o seu testemunho só para você. Aleluia. Guarda algo assim pessoal e tudo, mas às vezes aquilo que te traz vergonha pode trazer outra esperança. Aquilo que às vezes você fala, não vou contar porque no mundo eu bebia, eu fumava, eu fazia isso, fazia aquilo. Não, mas tem gente que está fazendo isso e não conhece a verdade. Conte a verdade. Conte que Ele é vida, que Ele dá vida. Conte quantas pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Quantas pessoas estão na rua e não sabem quem é Jesus. Assim como aquele homem no meu trabalho, ele me perguntou o que é se arrepender. Sendo que você tem chance de se arrepender hoje. Você tem chance de se arrepender do que você fez ontem. Arrependa-se. Arrependa-se. A nossa missão não é estar descansado, não é estar com a vida boa. Jesus mesmo disse que nós iríamos sofrer, tribulações. Nós precisamos pregar aquilo que confronta. Aleluia. Nós precisamos pregar aquilo que dói. Aquilo que, sabe quando você tá bem, que você acha que não tem nada te abalando, aí vem aquela pessoa falar coisa que você não quer ouvir? É esse tipo de pessoa que você tem que ser. Aleluia. Você tem que ser esse tipo de pessoa que as pessoas não querem ouvir. Porque traz verdade. A verdade, ela liberta, ela transforma. Aleluias. E assim eu carrego esse testemunho e compartilho com vocês.
Ele nos transformou. Deus é fiel. Obrigado. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Oh, maravilhoso Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Eu também. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. E leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. E leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Sem ti eu morro, Deus. Pra onde eu iria? Pra onde você
sei que morro. Glória a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Testemunho lindo, Maria Cláudia. É realmente um testemunho para os jovens, né? Porque eu me lembro quando a primeira vez que você veio aqui na igreja, né? E no outro segundo dia ia ter aula no parque, né, Bruno? E eu passei lá na casa e peguei a Maria Cláudia para irmos juntos. Daquela época até hoje, é visível a transformação, né? Aleluia. Porque assim o Senhor faz, né? Ele pega a gente, ele limpa a gente, né? Igual ela falou, tira do meio do lamaçal, aí ele vem, ele limpa a gente. Aí ele pega e faz a gente sentar no meio de príncipes e princesas. Glória a Deus. Ele separa uma cadeira em destaque. É assim que ele vai fazer com muitos jovens aqui hoje. Ele está separando cadeiras aqui em frente reis e rainhas. Aleluia. Para jovens aqui hoje. O Senhor está preparando coisa grande. Porque é fiel. E aquilo, quando a gente é fiel e justo ao Senhor, Ele não esquece da gente. Em qualquer lugar que a gente for. Quando a gente leva o nome dEle, Ele não se esquece da gente. E é por isso que Deus vai honrar a Maria Cláudia, porque ela não esquece do Senhor. Ela sabe de onde o Senhor tirou ela. Cada um de nós aqui sabemos de onde viemos. E o Senhor faz questão de nos lembrar disso todos os dias. Quando nós deitamos, o Senhor nos lembra toda... você sabe onde que eu te tirei? Você lembra o que eu fiz com você? Você está vendo onde que eu estou te colocando? Você está vendo de destaque, lugar que a Maria Cláudia nem sonhou onde estar. Nem sonhou. E é assim que o Senhor faz com nós. Eu nem sonhei um dia estar aqui, gente, falando para você. Nossa, nunca sonhei isso. E é o Senhor que faz. É o impossível, viu, Kelly? O Senhor está preparando uma cadeira de destaque. De destaque. Amém? Eu gostaria de chamar a Jéssica para me ajudar com as apresentações. Vem, Jéssica. Não temos visitante, igreja, mas ela não pode deixar de abraçar os irmãos. Aleluia. Uma semana. Natanael, cadê? Cadê ele? Vem. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Igreja, cumprimenta seu irmão, igreja. Levanta, abraça seu irmão. Amém? Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Oh, Jesus, estamos dizendo, essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se ao pé do cavalo tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingindo, a congregação vos dá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Com gol. Glória a Deus. Os jovens estão com a oportunidade de louvor. Amém.
Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu pedi essa oportunidade aqui, irmãos, para dizer o quanto Deus é fiel. Porque eu me lembro o dia que Deus me usou ali na casa da Narinha para falar com a Maria, que Deus ia abrir uma porta tão grande para ela que ela nem ia acreditar. E eu vejo o tamanho da graça de Deus, irmão. Nós não somos nada, mas Deus, Ele é justo. E quando ela estava testemunhando aqui, eu me alegrei muito, porque Deus ainda fala e Deus ainda cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa casa tem profeta. Aleluia, graças a Deus. É Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar.
Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. E me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende
Eu vou deixar uma palavra para a igreja que está em 2 Coríntios 7, que vai dizer assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, igreja? Esse texto não precisa nem explicar, né? Aqui está falando, só dá para o Senhor, só devolve o que é dele e dá para ele com alegria. Só não mirrar a mão assim, esconder o escorpião no bolso, que o Senhor vai ser fiel na vida de cada um. Amém? Ele é fiel. Amém? Ele cumpre. Gostaria de chamar a Pérsida, que vai estar com o louvor do dízimo e oferta. Amém? Livra as nossas crianças, meu Deus e meu Pai, aleluia, das quedas, dos acidentes, dos atropelamentos. Livra dos maus tratos, livra as nossas crianças dos bullying, dos abusos, até da violência doméstica, Pai amado. Livra as nossas crianças, Pai amado, na escola onde elas andam, Pai, que elas sejam a luz. E anda com elas, Pai, de mão dadas, meu Pai, dentro da escola onde elas estão, Senhor. Que o mundo possa ver, Senhor da glória, aleluia, a Tua luz, meu Pai, a Tua presença sobre a vida das nossas crianças. Capacita cada uma das nossas crianças, dando sabedoria, inteligência, sentido, orientação. Enche elas, Pai amado, da Tua unção, do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Oh, Deus maravilhoso, visita também a saúde das nossas crianças. Todo e qualquer mal, Senhor, que tiver alojado na saúde das nossas crianças, que esse mal seja cortado pela raiz agora, em nome de Jesus. Cobre as nossas crianças com sangue de Jesus. Pai, capacita também os pais, ajuda eles, Senhor. Dá-lhes paciência, dá-lhes sabedoria, Pai, para que eles possam também, meu Deus, ensinar os seus filhos, meu Pai, no caminho que as nossas crianças possam seguir, meu Pai, para quando crescerem, elas não venham se desviar dos teus caminhos, conforme diz a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os pais, aleluia, ajuda eles, meu Pai, a serem pacientes e perseverantes, meu Pai, com seus filhos, aleluia, na Tua casa. Deus justo, santo e verdadeiro, eis aqui também, Senhor da glória, os dízimos e ofertas, meu Pai, que nesta tarde os Teus filhos devolveram, meu Pai, para o mantimento da Tua obra. Só o Senhor sabe, meu Pai, o trabalho que os Teus filhos têm feito para conseguirem, meu Deus, aleluia, este dinheiro, meu Pai, para estarem contribuindo, meu Pai, para a Tua obra. Pai, eu peço em nome de Jesus, visita os salários nesta tarde de cada um, abençoa grandemente, Senhor, multiplica os salários, meu Pai, abençoa a farinha da panela dos Teus filhos, multiplica o azeite da botija. Senhor da glória, vem abrir novas portas, meu Pai, abre novas portas de emprego para os irmãos que têm, meu Deus, business, meu Pai, multiplica também o número de clientes, meu Pai, concede, meu Pai, novos business, Senhor, ajuda os Teus servos nesta tarde, abra as janelas dos céus, Senhor, derrama bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um dos Teus servos. E nesta tarde eu peço, Senhor, venha repreender o espírito devorador nas finanças dos Teus filhos, venha repreender o espírito migrador, Senhor, na finança dos Teus servos, meu Pai, e abençoa, meu Deus, cada um segundo a sua necessidade. Poderoso Deus, eis aqui a vida do Teu servo, Pai amado, sabemos que ele já está na Tua presença, Senhor da glória. Aprova, Senhor, que neste dia, Pai, ele estaria aqui presente, aleluia, para pregar para a Tua igreja. Pai, eu peço em nome de Jesus, enche-lhe da Tua graça, enche-lhe do Teu poder, enche-lhe do Teu Santo Espírito, que ele seja um canal nesta tarde para a Tua igreja, que ele seja a Tua boca para a Tua igreja, Senhor. Que tudo, meu Pai, que Ele venha falar, venha tudo do Teu trono, que tudo venha do alto, que tudo venha do Senhor. Espírito Santo, sê com Teu servo, sê com Teu filho nesta tarde. Fala conosco, Senhor da glória, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos de ouvir, porque só o Senhor conhece a necessidade da Tua igreja. Cobre o Teu servo com sangue de Jesus, guarda o seu lar, a sua casa, guarda a sua família, Senhor da glória. Que as Tuas mãos nesta hora, Pai, estejam embaixo das mãos do Teu filho, que os Teus pés estejam embaixo dos pés do Teu servo, Senhor. Que as Tuas palavras, meu Pai, poderosa e gloriosa, estejam na boca do Teu servo. Que a Tua santa, maravilhosa presença, Pai, esteja sobre a vida do Teu servo nesta hora. E nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ser dos irmãos, amém? Pode se assentar, irmãos. Confesso que se terminasse o culto agora, eu já estava com meu coração transbordante de alegria. Eu também. É verdade, Essa semana eu estava pensando, né, nos dois cultos passados que tivemos, quando Deus usou a Jovem Tânia para falar aqui.
Enquanto nós achamos que estamos na presença, estamos abafando. E depois, na semana passada, Deus usou o Nivaldo, né, para falar e tirar as pedras do caminho. Glória a Deus. E essa palavra foi muito forte, porque quando iniciou o ano, eu e minha esposa, nós fizemos um propósito com o Senhor, de tirar algumas pedras do nosso caminho que nos impediam de chegar mais perto do Senhor. Glória a Deus. A gente sempre priorizava a casa, o trabalho, as coisas circulares, mesmo estando na casa do Senhor. Mas a gente sempre priorizava as outras coisas. E nós falamos com o Senhor que nós iremos tirar a pedra da procrastinação da nossa vida. Porque nós ficamos por muito tempo procrastinando as coisas e não fazemos o que deveria ser feito. Os nossos pensamentos não estavam alinhados com os pensamentos do Senhor, a nossa vontade não estava alinhada com as vontades do Senhor, e a coisa não flui. Uma área vai fluir, mas outra área não vai fluir. Se as nossas ideias, nossos pensamentos, nosso coração não estiver alinhado com as ideias e os pensamentos do Senhor, algumas áreas das nossas vidas vão falhar. É verdade. E isso pode levar as demais áreas que estão indo bem, cair também. Então que nós possamos estar alinhados essa noite com a vontade do Senhor. Aleluia. E eu quero falar aqui de pessoas que estavam no lugar certo, porém com a visão errada e o pensamento distante. A Maria, ela falou do trabalho dela, falou de lugar, onde Deus colocou ela. Aleluia. Talvez ela entendeu a princípio que Deus daria um bom emprego para ela, um bom salário. Mas ela entendeu que onde Deus colocou ela, não é por um bom emprego, não é por um bom salário. É para o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. E assim está sendo. E eu sei que assim vai ser. E é realmente o que estava acontecendo comigo antes de eu vir para cá no Brasil. Eu estava na presença do Senhor, na casa do Senhor, mas porém o meu pensamento estava distante, meu coração estava distante. Eu ia para a igreja na quarta-feira com o pensamento no futebol. Eu ia para a igreja na sexta-feira com o pensamento nas bebidas, nas drogas, nas baladas. Algumas áreas da minha vida iam bem, outras nem tanto. Então eu entendi que o Senhor teve que me tirar do Brasil, fazer uma mudança 360 graus na minha vida, me trazer aqui, para Deus me colocar aonde Ele quer e para mim também entender e compreender qual que é o plano dele na minha vida. E não foi fácil. Por muitos anos eu fiquei procrastinando de estar aqui na frente no altar pregando, porque é muito fácil a gente dirigir um culto, a gente mandar uma mensagem no grupo dos jovens ali para ensaiar um louvor, para cantar. E quando chega a nossa vez, a nossa responsabilidade está aqui de falar. Como é que é? Como é que é? Eu confesso para os irmãos que eu tremo toda vez que eu venho aqui. Eu também. Porque falar do nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome, não é fácil. O nome que salva, que cura, que transforma, que renova, que leva para o céu, que batiza, que dá uma vida nova, que dá roupa nova, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Minha perna treme, meu coração acelera, minha boca seca. Mas o que seria de mim se não fosse a misericórdia de Deus? Eu estaria no fogo do inferno, queimando, ardendo e gritando. Mas Deus, Ele teve misericórdia nas nossas vidas, como a Maria falou. Ele também me tirou do lamaçal do pecado. E eu falei com a minha esposa do meu testemunho, ela falou, você já falou, mas a Maria falou aqui também. De vez em quando é bom a gente lembrar do nosso próprio testemunho. Porque o nosso testemunho pode servir para edificar vidas, serve para nos resgatar e nos lembrar de onde que Deus nos tirou. Isso não é vergonha para ninguém, irmão. Isso não é vergonha para ninguém. E pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje estou aqui. Deus, Ele tinha usado, quando meu pai faleceu, hoje ele é evangelista Elias. Glória a Deus. Ele colocou a mão na minha cabeça e quando meu pai faleceu, ele falou assim, você não é órfão, eu sou seu pai, eu cuido de você. E Deus está falando para você hoje, Kelly. Deus está colocando a mão na sua cabeça e está falando assim, você não é órfão, eu cuido de você, eu zelo por você, eu que pelejo a sua peleja, eu que sondo e esquadrinho o seu coração e a sua mente. O processo vai passar e eu estou tratando. Irmã Maria, dá um abraço nela. Dá um abraço nela porque Deus está tratando. Eu lembro que ele colocava a mão na minha cabeça assim, ó, e começava a fazer assim. E eu senti o Espírito Santo de Deus entrando através da minha cabeça e descendo e derramando bálsamo. E o mesmo bálsamo que eu recebi aquele dia, eu profetizo a sua vida. Receba esse bálsamo do Senhor, porque Ele está presente na casa. Aleluia! Aleluia!
mesmo. Porque eu vim para essa terra aqui para trabalhar. E ganhar dinheiro, e comprar uma casa, um apartamento e voltar para o Brasil. Mas a partir daquele momento que ele falou que eu não era mais órfão, que eu tinha um pai, que Deus estava cuidando de mim, eu entendi meu propósito aqui nessa terra. Aleluia. E Deus ele foi abrindo as portas, abrindo os caminhos e colocando pessoas na nossa vida. E eu nunca entendi o porquê Deus me colocou na frente de jovens para falar para jovens, sendo que eu tive com tanto problema na minha juventude. Deus, louvado seja Deus. E hoje eu entendo Deus usa assim, né? que eu estava no lugar certo, mas com a visão errada e o pensamento distante dele. A partir do momento que eu alinhei meu pensamento com o pensamento de Deus, a minha vontade com a vontade de Deus, o meu coração com o coração de Deus, Deus ele fez coisas maravilhosas na minha vida. Me deu 2 filhos lindos. Glória a Deus, aleluia. Me deu um emprego, me deu uma esposa maravilhosa. Graças a Deus. Nós só temos que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja E Deus. para me ajudar essa noite, que eu peço aos irmãos ali do som, que me ajudem. Eu vou falar de pessoas que estavam no lugar certo, mas com a visão errada e pensamento distante. Meu Deus, misericórdia. Gênesis, capítulo 3, no versículo 6. Vamos ler uns 5 textos mais ou menos. Falar de Eva primeiro. E viu a mulher que aquela árvore era uma árvore boa para se comer e agradável aos seus olhos. E a árvore era desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. E ele também o comeu. Irmão, essa palavra é muito forte. Porque Deus ele fala para Adão que não é bom que o homem fique só. Que vai colocar uma adjuntora do lado dele. Então Deus que implantou Eva no paraíso junto com Adão. Eva estava no lugar certo, foi Deus que plantou. Porém, o pensamento dela estava distante de Deus. O coração dela estava distante de Deus. Misericórdia. Tudo estava distante de Deus. Ela só estava no lugar certo. Nos ajuda, meu Pai. E Deus falou para não pegar daquele fruto. E ela foi, pegou e comeu. E deu para seu marido também. Então não adianta a gente estar no lugar certo se nós não estivermos alinhados com os pensamentos, com a vontade de Deus. Porque o que aconteceu? Ela comeu, deu para o seu marido e ambos foram expulsos do paraíso. Que nós possamos, então, nessa primeira parte, ficar atentos se nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Glória a Deus. A segunda parte é 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 2. Vai falar acerca de Davi. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu um terraço uma mulher que estava lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Esse é um pecado que todos já sabem, né? Davi, ele vai e flerta com Batseba. Deus já havia falado para Samuel, que tinha rejeitado Saul, que iria eleger Davi ao novo rei. Então foi Deus que colocou Davi naquele palácio. Deus falou que ele seria o rei, o lugar de rei é no palácio. Mas porém Davi, pela sua postura elevada, talvez pelo seu alto grau na sociedade, se levantou e estava ali no lugar certo. Mas quando ele olhou na direção errada, com o pensamento errado, ele cobiçou a mulher, concebeu com a mulher e caiu em pecado, o pecado da fornicação. Então que nós possamos entender nessa segunda parte, que não adianta também estarmos no lugar alto, onde Deus nos colocou, se o nosso coração estiver totalmente fora da presença de Deus. Porque Davi tinha assim uma posição elevada, foi Deus que ungiu a rei de Israel. Só que Davi pensou o quê? Como a Tânia falou, que estava abafando. Eu estou abafando, eu vou deitar com aquela mulher ali porque eu sou rei, eu posso tudo. Você não pode nada, porque diante dos olhos de Deus, tudo ele enxerga. Ele não deixa passar nada batido, nada escondido. Talvez a gente pense que vai mentir, que vai omitir, que vai esconder. Mas diante dos olhos de Deus, nada fica encoberto. É verdade. E a terceira parte se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 5, no verso 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão coisa alguma que trazia. Porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa.
Irmãos, esse texto aqui, ele é muito forte, né? Ele vai falar acerca da lepra de Naamã. Naamã estava leproso. E tinha uma menina que tinha sido presa, estava a serviço da mulher de Naamã. E aquela menina fala: eis que tem um profeta que pode curar Naamã da lepra. Então a esposa de Naamã fala para ele que a menina falou que tinha um profeta. E Naamã vai ter com o profeta aqui Eliseu. E Naamã cata ali todos os ouros, todas as pratas, animais, todas as ofertas que podia levar, e chega diante de Eliseu, pensando que Eliseu o restauraria. Mas Eliseu manda um mensageiro e fala para Naamã mergulhar no rio 7 vezes. Naamã fica ali meio que desesperançoso, meio triste, mas porém o faz. E Naamã então mergulha 7 vezes ali. E Naamã é curado. E quando Naamã for curado, vai ter com Eliseu para oferecer algo ou pagar algo pela sua cura. Porém, Eliseu recusou a oferta de Naamã. Sabe por que Eliseu recusou a oferta de Naamã? Falando que não queria a oferta de Naamã? Porque, em outras palavras, Eliseu estava dizendo para Naamã: o Deus que eu sirvo não precisa de ouro, porque Ele é o dono do ouro. O Deus que eu sirvo não precisa da prata, porque Ele é o dono da prata. O Deus que eu sirvo não precisa de animais, porque Ele é o dono do mundo inteiro. O Deus que eu sirvo não precisa de nada que vem de você, porque Ele é a própria cura, porque Ele é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisa de nada que vem de ti. Mas, porém, é aí que entra Geazi. A Bíblia vai dizer que Geazi era como se fosse um discípulo de Eliseu. Andava com Eliseu, via os prodígios e maravilhas que Deus fazia através da vida de Eliseu, via as curas que Deus realizava através da vida de Eliseu, caminhava com Eliseu, que era um grande profeta, um grande homem de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem, Naamã, ele vai embora. Só que Geazi corre atrás dele para cobiçar os bens de Geazi, os bens de Naamã. Geazi foi atrás de Naamã por quê? Porque Naamã tinha ouro, Naamã tinha prata, Naamã tinha muitos animais, Naamã tinha muitas terras. Eliseu não quis, mas Geazi, ele cobiçou aquilo. Eliseu e Geazi estavam os dois no mesmo lugar, mas porém Eliseu estava com o coração alinhado com a vontade de Deus. E Geazi não, estava alinhado com as coisas da terra, com as coisas do mundo, com as coisas passageiras. E Eliseu falou para ele assim: Geazi, por onde foste? E Geazi respondeu: não fui em lugar nenhum. E olha a resposta de Eliseu para ele: por acaso não foi o meu coração contigo? Ele pensou que ele ia atrás daquele homem, que não ia dar nada para ele, que ele estaria abafando, pedindo os bens daquele homem. Mas a presença do Senhor que estava com Eliseu foi junto com ele e falou: por que você fez isso? Ele ficou sem resposta. E a Bíblia vai dizer que toda a lepra que estava em Naamã passou para Geazi. Olha que coisa terrível, irmãos. Imagina, Deus, ele te usa para curar uma pessoa, para salvar uma pessoa, para tirar a pessoa do lamaçal do pecado, e Ele não pede nada em troca. Quando aquela pessoa vai embora, você vai atrás daquela pessoa e pede ouro, pede prata, pede animais, pede terras. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A Bíblia vai falar que Geazi ficou com toda a lepra de Naamã. Que nós possamos entender que o Deus que nós servimos, Ele não precisa de nada de nós. Ele só precisa do nosso coração puro, sincero e verdadeiro. Ele só precisa que nós estejamos na presença dele de puro coração, de pura mente. Que nós possamos essa noite entender isso. Que estavam os dois homens ali no mesmo lugar, mas porém só um estava alinhado com a vontade de Deus, que era Eliseu. Aleluia. E para finalizar essa primeira parte, eu gostaria de ler com os irmãos Atos 20, do 7 ao 12. Uma passagem muito conhecida dos irmãos, que fala acerca de Eutico, um jovem também, né? E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão,
Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Pode prosseguir até o 12, por favor? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. O 9. Estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco, mas muito consolados. Irmão, essa passagem, ela é muito forte. Ela também conta de um jovem que estava no lugar certo, porque Deus que levou aquele jovem até ali. Ouvindo o discurso, talvez ouvindo uma pregação que não fosse fácil de ouvir, uma pregação de exortação, de correção, porque nós pentecostais, nós queremos sempre o fogo, né? Onde tem fogo, a gente quem está no meio, mas Deus, ele usa cada um de uma forma. Aleluia. Tem gente que Deus vai usar para exortar, para consolar, para abraçar, para batizar com fogo, para curar, para libertar. O nosso Deus, ele é várias multiformas e graças. E naquele culto, a Bíblia vai dizer que estavam ali cheios de luzes. E a Bíblia vai dizer que nós somos luz da terra. Então, onde o povo de Deus está reunido, tem que ter luz. Porque o nosso Deus é um Deus de luz. Deus, ele não trabalha na escuridão. Quem trabalha na escuridão talvez seja o ladrão, a raposa, um rato. Mas o nosso Deus, ele é o Cordeiro Imaculado. O Cordeiro que não há mácula nele. Ele é a própria luz. E a Bíblia vai dizer que aquele homem também estava sentado no terceiro andar. O terceiro andar, talvez não seja uma caminhada tão fácil antigamente. Talvez no dia de hoje, o terceiro andar, a gente conseguiria pegar um elevador, se podemos assim dizer. Mas o terceiro andar daquele lugar, talvez não seria uma caminhada fácil. Seria uma escada de madeira, um caminho meio difícil. Isso significa a nossa caminhada, a nossa busca com Deus. Porque para aquele homem chegar até o terceiro andar, ele teve que percorrer um caminho. Talvez um caminho de jejum, um caminho de oração, um caminho de santificação, um caminho de entrega. Então esse terceiro andar representa tudo isso. E a Bíblia vai falar que aquele menino estava sentado, aquele moço estava sentado em uma janela. Só que é isso que o inimigo quer. Que nós estejamos no lugar certo, mas porém apoiados no lugar errado, ou olhando para a direção errada, ou com o nosso pensamento errado. Porque nós achamos às vezes que estar somente na casa do Pai já é o suficiente. Não é o suficiente. E a Bíblia vai falar que aquele menino estava sentado na janela. Porém a Bíblia vai falar que ele caiu para fora. Então os pensamentos dele estavam mais fora do que estava acontecendo dentro do templo. Mais fora do que estava acontecendo dentro do templo do que estava acontecendo dentro do templo. Imagina você estar num lugar onde Deus está usando, Deus está operando, Deus está batizando, e mesmo assim você está mais ligado com as coisas que estão acontecendo fora. Foi isso que aconteceu com aquele menino. E a Bíblia fala que ele caiu. E caiu morto. Só que, volto a falar novamente, duas pessoas no mesmo ambiente, Paulo e Eutico. Paulo estava com o coração totalmente voltado para as coisas do Senhor. E Eutico estava totalmente voltado para as coisas da terra. A Bíblia vai falar que Paulo, ele para a pregação, ele desce, ele vai e ele dá um abraço naquele menino. E aquele menino que estava morto, com a presença de Deus que Paulo carregava, ressuscita aquele homem. Então Deus está nos chamando essa noite, não para sermos Eutico, mas para sermos Paulo. Que nós possamos abraçar pessoas e a presença de Deus que está em nós venha curar pessoas. Que nós possamos abraçar pessoas e a presença de Deus que está em nós venha reviver pessoas. Que nós possamos abraçar pessoas e a alegria do Senhor que está em nós venha alegrar pessoas. Que nós possamos abraçar pessoas e a cura do Senhor que está em nós venha curar pessoas. Que nós possamos abraçar pessoas e a palavra do Senhor que está em nós venha falar para as pessoas que Deus sara, que Deus transforma, que
Deus cura, que Deus restaura, que Deus renova, que Deus batiza, que Deus faz morar no céu. Aleluia. E a Bíblia vai falar que Paulo, ele ia viajar no outro dia de manhã. Mas era meia-noite e ele ainda estava falando e estava pregando. Às vezes nós, pelo nosso trabalho, amanhã eu tenho que levantar cedo. Nós deixamos de cantar, nós deixamos de falar, nós deixamos de pregar. Mas Deus está falando hoje para nós. Não importa o dia de amanhã, o amanhã pertence a mim. Aleluia. E que no dia de hoje nós possamos fazer tudo o que Deus tem mandado nos fazer. Porque só assim nós estaremos no lugar certo, com o pensamento correto e com a nossa vontade alinhada juntamente com a vontade do Senhor. Aleluia. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gostaria de chamar a jovem Lara, que está com a segunda dose, né? Porção dobrada. Chamar o jovem Caio, que vai estar orando para a pregadora, para a leitura da noite. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos me ajudem em oração. Glória a Deus. Senhor, aqui te entrego, Pai, a minha esposa em tuas mãos, Senhor Jesus. Que está com a oportunidade de trazer a tua palavra, papai. Dá a ela, Senhor, a tua sabedoria, a tua paz, enquanto ela ministra, Senhor, a tua palavra. O teu Espírito Santo, Jesus, guia ela em cada palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha abrir os nossos corações para receber a tua palavra, Pai. Aleluia. Que eu acredito, Senhor, eu creio, papai, que o Senhor já entregou, papai, a palavra, uma palavra abençoada, que já teve confirmação aqui hoje, Senhor Jesus. Que seja o Senhor bradando na boca dela, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai. Eu te entrego, Senhor, ela em tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Santo. Aleluia. Louvado seja. Quando eu estou me preparando, eu vou te dar um minuto para você fechar seus olhos e glorificar o nome do Senhor, porque eu desejo que vocês sintam a mesma presença que eu estou sentindo aqui agora. O Senhor está na casa, o Senhor está na casa. Desde o início do culto Ele estava na casa. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui. Antes mesmo do Senhor nos escolher para pregar, o Senhor já estava aqui. Ele já tinha decidido tudo, Ele já tinha escolhido tudo, Ele já tinha separado quem está aqui, porque Ele queria um ambiente assim, calmo e tranquilo. Ele queria um ambiente assim, aleluia, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Ele tem que se sentir bem-vindo, então glorifica o nome do Senhor. Ele tem que sentir que Ele é bem-vindo, então glorifica o nome do Senhor, porque Ele é gentil, Ele não entra fazendo bagunça, Ele tem que ser convidado, então glorifica o nome dEle, aleluia. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Aleluia, pode tomar os seus assentos, dando glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória seja dada. Desde que eu recebi esse convite, foram dias muito difíceis até eu chegar aqui. Porque o diabo sabe o potencial que Deus colocou em cada um de nós. E ele luta contra. Hoje eu pensei inúmeras vezes em não vir na igreja, em desistir, que eu não ia conseguir. Mas eu não consigo mesmo, é Jesus. É Jesus, é Jesus. Eu até conversei com a irmã Gisele na quarta-feira, eu acho. E eu falei de como eu estava nervosa, que eu preferia pregar lá na sede de novo 2 vezes do que pregar aqui. Eu estava me sentindo muito mais nervosa. Porque
o diabo sussurrou muito. Ele tentou muito colocar coisas na minha cabeça, de que eu não era suficiente, de que eu não dava conta. Eu contei pra irmã, e ela falou, mas a gente não dá conta. Eu falei, nossa, irmã, obrigada pelas palavras de conforto. Mas é verdade mesmo, a gente não dá conta não. A gente não dá conta, é Jesus. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que está conosco. É Ele que nos guia, que nos faz chegar. Aleluia. E eu gostaria de ler Provérbios 4. Glória a Deus. 18 ao 23. E Pérsida, não duvide que Deus te usa. Não duvide em momento nenhum que Deus te usa. Porque às vezes você pode olhar alguém, pode ver as pessoas e pensar, Deus, eu queria tanto que o Senhor me usasse desse jeito, mas Ele te usa desse jeito. Glória a Deus. É no louvor que você escolhe, que você acha que não tem significado nenhum, que você acha que vai embora e não surgiu efeito nenhum, mas foi a resposta de oração. Porque hoje o louvor que você louvou foi resposta da minha oração. O Senhor me deu uma confirmação. Quando você abre a boca ali no altar, você não está vendo, mas o seu louvor está chegando em corações que são com sede, que estão pedindo uma resposta. E às vezes a resposta está no louvor que você louvou. Não duvide que Deus te use nessa simplicidade, nessa calma. Ele usa cada um de uma forma diferente. É assim que Ele vai te usar. Sabe por quê? Você vai ser colo para mulheres feridas. Mulheres feridas precisam de um colo assim, calmo, tranquilo. Você vai ser colo para muita mulher ferida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E também o Bruno falou, confirmação de Deus, é a palavra que Deus quer que seja dita mesmo, é sobre o coração, porque a gente não tem mais se visto tanto falando do coração, né? Pelo menos eu, todas as vezes que eu ouvi falar, foi falar que o coração é enganoso. Só que por trás disso tem muitas coisas que precisam ser faladas sobre o coração. E o que o Senhor colocou no meu coração de falar foi, nós precisamos buscar mais ter um coração como o de Cristo. E a palavra vai dizer, porém o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixes apartar de vós teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, aleluia, porque são vida para os que, aleluia, para os que acham, e saúde para o corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. E o Senhor também me fez voltar lá no Brasil antes de vir para cá. Porque quando eu cheguei aqui aconteceram determinadas coisas que até hoje, quando eu me lembrava, eu falava assim, mas Senhor, por quê? Por que eu tive que passar por aquilo assim? E o Senhor me respondeu. Demorou, mas o Senhor respondeu, porque o tempo do Senhor é perfeito. O tempo do Senhor é o melhor, aleluia. Quando o Senhor tirou eu e meu marido do Brasil, enquanto eu estava preparando, eu pensei, foi realmente o momento certo. Glória a Deus, foi o momento certo, porque nós estávamos iniciando a nossa juventude, então a gente tinha acabado de começar a participar de certas festas, começar a adentrar nas coisas do mundo. E a gente não tinha aproveitado tanto o mundo, porque a gente era muito jovem e menor de idade e tudo isso. Então, o máximo que a gente era uma festinha ali dentro da cidade, qualquer coisa assim. E quando a gente veio, a gente não veio enganado, porque meu pai, minha mãe, a minha avó, a minha tia sempre falava pra gente como que é a vida aqui. Quando vocês chegarem aqui, não é igual vocês estão aí habituados a estar solto, a fazer o que quer, na hora que quer, é diferente. E a gente veio, mas a gente veio pensando assim, não, logo a gente faz amizade, não é possível que não tem lá.
Tem no mundo inteiro, só lá que não vai ter. A gente vai fazer amizade e a gente não vai ficar preso não, porque preso a gente não vai dar conta de conseguir ficar. Tá. Então a gente chegou e passado 2 meses, chegou o Covid. Quando a gente tava doido já 2 meses, a gente não foi em nenhuma festa, eu não tô aguentando, eu quero sair, eu quero curtir a vida. E nós ficamos presos, veio o Covid. E aí, quando a gente achava que as coisas não podiam piorar, adivinha? Piorou. Porque é assim, né? Nunca tá ruim, não pode ficar pior, né? E começou, enquanto a gente estava ali preso, todo mundo dentro de casa, porque eu morava com meus pais, com a Erika, o Hugo, nós morávamos todo mundo ali junto. E começou uma batalha espiritual, porque Satanás começou a brincar com a gente. E não era uma luta que era terceirizada, era visível que era Satanás que confrontava a gente. E foi tudo permissão do Senhor, foi tudo permissão do Senhor. E não foi fácil, porque a gente não tinha Cristo, a gente conhecia Cristo, mas a gente ainda não tinha o entendimento de como era ter uma vida com Cristo. A gente achava que se colocasse um hino e uma oração de 2 minutos ou uma reza de 2 minutos iria acabar com o problema. E não foi. As coisas foram piorando. Satanás colocava muita briga no meu lar. Era muita briga. Era tão insuportável que assim que o Covid acabou, que eu consegui arrumar um trabalho, eu vinha embora e às vezes eu descia do ônibus e sentava no banco no parque e chorava tanto, porque eu não queria ir embora para casa. Eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos lá dentro da minha casa. Porque eu sabia que quando eu chegasse lá, ia estar aquele cenário, ia estar aquela situação. Eu queria estar em qualquer lugar do mundo, menos lá. Até cogitava dormir na rua. Até cogitei dormir na rua várias vezes. Vocês podem ouvir eu falar isso e podem achar que é drama. Mas só quem passa na pele sabe o que é. Só quem passa na pele sabe o que é. Porque tem batalha que a gente dura uma semana, tranquilo. A gente guerreou forte ainda, tinha um pouquinho de força para lutar. Mas quando ela se estende por meses, a força se acaba, se esgota. E aí a gente quer desistir de tudo, quer desanimar da vida. E foi isso que aconteceu comigo. Porém, graças a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor, que Ele colocou o Eliseu na nossa vida. A gente conheceu o Eliseu. E o Eliseu apresentou a gente para o pastor João. E foi ali que começou a nossa caminhada com Cristo. Eu vou cortar um pouco porque tem muita coisa para falar, né? Mas as horas já se passaram, então eu vou cortar um pouco. E acabou que a gente conheceu o pastor João. E eu pensei assim, agora eu já sei quem é esse Jesus e eu quero ele. E aí quando eu aceitar ele, os problemas vão desaparecer. Eu pensava que até que era instantâneo. Eu pensei assim, eu vou aceitar Jesus e esse trem que vai acabar, que eu não aguento mais. E aí eu aceitei Jesus e adivinha? Piorou. Ai, Jesus, piorou. E aí eu falei assim, não, tá. Agora piorou, então deve ser porque tem que batizar, né? Aí vai batizar, vai acabar a guerra. E adivinha? Piorou de novo. Eu pensei assim, no dia do batismo, graças a Deus que usou meu vaso, porque no dia do batismo eu falei assim, acordei, abri o olho e falei assim, não vou nada. Esse trem é uma responsabilidade tão grande, cara, que eu não quero isso, não. Se você for parar pra pensar, nós dois não vai, não. E ele, que não vai, mulher, a gente já chegou até aqui. E eu falei assim, é verdade, eu tenho que me lembrar também que eu quero que aquele problema vá embora. Aquele problema tem que ir embora, eu não aguento mais, amor. Então, eu vou batizar e ele vai sumir o problema. E eu pensei assim, a gente vai no batismo, depois vai pra igreja, quando chegar aqui em casa vai estar tudo em paz. E não ficou. Infelizmente, a luta ainda durou alguns meses. E quando o Senhor me fez voltar, eu perguntei, Senhor, mas por que o Senhor está me fazendo voltar nessa história? Ele falou assim, é que
eu estava cuidando do seu coração. Mas eu falei assim, Jesus, uma situação que me fez sofrer tanto, estava cuidando do meu coração. Ele foi, eu cuidei do seu coração. Aleluia. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Porque se eu fizesse o milagre como eu tinha poder para fazer, o seu coração iria iniciar a caminhada cristã me amando pelo que eu faço, não pelo que eu sou. E durante todo esse processo eu estava te ensinando a me amar. A me amar. Eu estava te ensinando que estava difícil, mas comigo você tem vitória, porque estar na minha presença já é uma vitória. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor me deu essa resposta. Glória a Deus, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, eu estou tão feliz. Se a gente esperar o tempo certo, o Senhor dá a resposta para todas as coisas. Glória a Deus. Tem coisas que não são do nosso entendimento. A gente realmente nunca vai saber. Mas nunca se esqueça que o tempo do Senhor é perfeito e agradável. Se Ele tivesse feito lá de imediato, como eu desejei, como meu coração almejava, talvez hoje eu não estaria aqui falando dele. Eu teria desistido assim que Ele fez um milagre, eu teria juntado as minhas coisas e falado, não vou nunca mais. Mas não, Ele me ensinou a amar, porque o que estava me faltando era meu coração realmente amar a Cristo. E enquanto eu me preparava, ainda na semana passada, que foi culto de missões, o Senhor foi falando ao meu coração sobre coração. E Ele falou que às vezes tem tanta gente que está aqui na igreja enganado, pensando que missões é só viajar, é só enviar o dinheiro para lá, enviar o dinheiro para cá. E não é. Pode até não estar completamente errado. Só que missões vai muito além disso. Porque a missão começa aqui. A minha missão começou entendendo que eu tinha que amar Cristo. Quando eu amo Cristo verdadeiramente, quando o meu coração ama Cristo verdadeiramente, o fardo é leve. O fardo é leve, aleluia. E às vezes a nossa missão começa aqui, ó. Porque às vezes a gente está com o coração tão duro, tão duro, tão duro. Não está alinhado com o desejo do Senhor. A gente não está tendo um coração como o de Cristo, que o irmão está do lado, urrando, gemendo. E a gente não consegue derramar uma lágrima pela vida do irmão. Uma lágrima sequer a gente não consegue. Às vezes a gente até vai embora pensando, nossa, o irmão estava assim, mas passa 10 minutos e já não lembra mais que o irmão existe, já não lembra mais da dor do irmão, já não lembra mais o que aconteceu. E a gente às vezes nem precisa saber o que está acontecendo na vida do irmão. Porque se você tiver um coração bom e ajoelhar ali, interceder pelo seu irmão, você já está sendo missionário. E o que o Senhor está falando aqui, Ele quer trocar, Ele quer tirar esse coração de pedra que nós temos estado, porque o amor está esfriando, como a palavra do Senhor diz, mas o Senhor não deseja isso para a igreja dele. Ele não quer isso para a igreja dele. Ele não quer isso para a igreja dele, aleluia. Ele quer que nós tenhamos um coração de carne, que sofra pelo irmão, que chore pelo irmão, que tá difícil, irmão, pega aqui na minha mão, eu vou te ajudar. Tá difícil, irmão, eu não tô tendo o que comer. Não, vem aqui, nós dividimos o que eu tenho. Irmãos, a gente precisa abraçar mais uns aos outros. Aleluia! A gente precisa ter um coração mais mole. A gente precisa ter um coração de Cristo, aleluia, para ajudar os nossos irmãos. Porque não adianta nada você enviar o seu dinheiro lá para longe, se quem está aqui do seu lado você não consegue estender a sua mão assim para levantar. Não adianta. Outra coisa que o Senhor colocou no meu coração é que ter um coração como o de Cristo nos permite lutar mais contra o pecado. Porque o coração de Cristo amou o chamado dele. E se nós tentarmos imitar, porque nós temos que ser imitadores de Cristo, e eu tenho certeza que isso se estende ao coração, se nós tentarmos imitar o coração de Cristo, então nós temos que amar o nosso chamado. E quando nós amamos o nosso chamado, nós lutamos mais contra o pecado. Porque eu sei que se essa roupa me afasta do meu chamado que eu tanto amo, eu não visto. Se eu sei que essa conversa me afasta do meu chamado que eu tanto amo, eu não participo. Se eu sei que tal pecado me afasta do meu chamado, eu não participo, eu não faço, eu não gosto. Se eu sei que
pecado. E fica mais fácil quando a gente tem um coração de Cristo, porque assim a gente ama o nosso chamado e luta verdadeiramente. E outra coisa que o Senhor falou muito ao meu coração, e é algo que se estende, que eu vejo que é muito difícil dessa geração, é que ter um coração como o de Cristo me permite sofrer mais pela obra. Jesus sofreu tanto, 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 deixou aqui para nós, para nos mostrar que não é impossível, que nós conseguimos lutar também. Mas o coração dele que permitiu ele lutar tanto, o coração do Senhor Jesus que estava alinhado com o desejo de Deus, que permitiu ele lutar tanto. Mesmo depois de tanto sofrimento, ele amou a obra e não desistiu. E a gente não tem visto esse mesmo amor pela obra, porque um sofrimento assim, já não vou mais, já não quero mais, já não participo mais, já não é pra mim, já não quero. Não. E o que está nos faltando é ter o coração de Cristo. Aleluia! Aleluia, aleluia. Nunca se viu uma geração tão fraca, que não consegue sofrer nadinha pela obra, mas porque está faltando o desejo de ter um coração como o de Cristo. Aleluia! E a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se exorbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se importa com o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É um versículo bastante conhecido, mas fala sobre o amor. E de onde provém o amor? Ele vem do coração. Então, se nós temos um coração como o de Cristo, nós devemos ter esse amor. E tudo sofrer pela obra. E tudo crer pela obra. E tudo esperar pela obra. E tudo suportar pela obra. Que nós possamos, a partir de hoje, estar dispostos a sofrer mais pela obra. Mesmo que está doendo, que está difícil, que está sofrendo, que não aguento mais, eu não aguento mais esperar, nós já temos a vitória. Nós já somos vitoriosos, porque na presença de Deus nós somos mais que vitoriosos. Na presença do Senhor nós já somos mais que vitoriosos. Aleluia. Mesmo que você está gemendo, que não aguenta mais, na presença de Deus você já é vitorioso. Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Na presença de Deus nós já somos mais que vitoriosos. Aleluia. E para finalizar, eu gostaria de contar a Pérsida, que a gente vai estar louvando um louvor. Desde semana passada o Senhor falou comigo a respeito desse louvor. Eu não sei porquê, mas o Senhor sabe. Eu gostaria de pedir que a igreja ficasse de pé. Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Jesus. É um louvor conhecido, eu gostaria de pedir que a igreja louvasse conosco, mas não louva da boca para fora. Deixa que saia do fundo da sua alma. Louve com o coração de Cristo, já desejando mudança, já almejando que o Senhor está te ajudando, que essa palavra é para despertar, porque Ele desperta a tua igreja, porque Ele a ama. Aleluia. Com gemidos e palavras não podem explicar. Ele leva para as minhas intercessões. Quando dobro meu joelho em meio às tribulações,
que eu estou com meu coração radiante de alegria. Não vai embora não. Fica aqui, Nara, fica aqui. Isso aqui é uma pequena lembrança. Nós costumamos sempre honrar os que vêm de fora, a gente entregar alguma oferta, algo para quem vem de fora. E nós esquecemos de quem está conosco no dia a dia, quem está nas nossas pelejas, quem nos ajuda. E você tem sido um ombro de apoio, não só para os louvores, mas para todos os jovens que aqui se encontram, que você é um exemplo de jovem. Que quando a gente começou o grupo de jovens lá em Hampton, era só eu, você, o Hugo, o Kaeric, o Joshua, o Wesley, a Percy e a Daiane. E Deus foi colocando pessoas, e desde o começo, você sempre foi sim pra gente, você sempre falou sim. Então que Deus ele venha retribuir tudo que você tem feito, não só pelo grupo de jovens, mas pela obra dele, porque esse grupo de jovens é dele, essa obra é dele. E que Deus ele encontre mais corações disponíveis como tem encontrado o seu coração. E é uma pequena lembrança, e toda vez que você olhar para essa lembrança, você vai enxergar o amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Desculpa, Karen, por abraçar a sua esposa, mas ela é uma menina especial. Glória a Deus. Uma menina de Deus, e eu só tenho que louvar e agradecer a Deus por tudo que Deus ele fez hoje aqui. Aleluia. Na semana eu fiquei pensando, será que eu era capaz? O que seria desse culto? Mas Deus ele falou no começo do ano que ele ia usar os vasos da casa. Aleluia. E Deus ele vai continuar usando. É verdade, eu creio. Ele só basta ter o coração disponível, como eu falei, que nossos pensamentos e as nossas vontades estejam alinhados com a vontade dele, porque ele vai fazer, porque ele é Deus. Glória a Deus. Ele é autossuficiente em si mesmo, ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Eu confesso que o culto quando começou, um minutinho só, irmãos, um minutinho, só para não cansar os irmãos. Eu confesso que quando o culto começou, né, foi através da oração, dos hinos, testemunhos. Eu confesso que, conforme o Bruno dissera, se o culto terminasse, eu já teria recebido aquilo de Deus, né, que eu tinha que receber, já iria para casa satisfeito. Mas, pela misericórdia, o culto continuou, Deus continuou a falar até o último minuto. E conforme o Bruno disse, meus irmãos, às vezes pensamos que Deus só fala quando vem um pregador de fora, quando tem uma agenda, vem um pregador conhecido. Aqui dentro, meus irmãos, aqui existem pregadores também, tem missionários, tem pregadores, tem pastores, tem tudo aqui sentado. Conforme o Bruno disse mais uma vez, só precisa se disponibilizar e aceitar o chamado do Senhor. Porque cada um de nós aqui tem um chamado. Só que muitas das vezes nós nos acanhamos, nós nos fechamos, temos vergonha, não me sinto capacitado, nem eu me sinto capacitado. Mas é a graça, é a misericórdia de Deus que nos dá a força para estarmos aqui para ministrar ou pregar ou falar sobre a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, aleluia, Deus é bom e maravilhoso. Marcos, eu maravilhei-me, né, quando a Juliana disser aqui, eu creio que ela falou um bocadinho, um quarto do seu testemunho, né, que você não fumou, não bebeu, graças a Deus, eu glorifiquei tanto aqui a Deus, porque você não se contaminou com os manjares do rei. O rei simboliza esse mundo. Marcos, você não perdeu nada. E nem está perdendo nada. Aleluia, porque a melhor parte está aqui dentro, na casa do Senhor. Essa é a melhor parte que você tem aproveitado. Por isso glorifica a Deus, porque o mundo lá fora não tem nada de bom para oferecer. Aleluia, glória a Jesus. Eu maravilhei com esta parte do seu testemunho, o que a irmã Maria contara, é uma bênção também. Isso tudo só Deus mostrando como Ele é bom e maravilhoso. Glória a Jesus.
Eu também, meus irmãos, o Espírito Santo já tem falado comigo há algum tempo e eu creio que vai chegar o tempo. Eu vou preparar também o meu testemunho que é para contar aqui para os irmãos. Preparem-se, porque eu creio que uns vão chorar, outros vão rir. Mas vai ser bom, por quê? Porque eu sei que o testemunho ele edifica, né? Vai ser edificante. Misericórdia, vai ser edificante. Vai ser edificante, irmãos. Eu creio que vai ser edificante. Mas, acima de tudo, e conforme a última palavra, precisamos ter o coração igual de Cristo. Amém, meus irmãos? Porque ali no livro de Provérbios 4, versículo 23 ou 24, diz que tudo o que devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Guarda o seu coração. Não deixa a ira tomar conta do seu coração. Não deixa a mágoa tomar conta do seu coração. Não deixa os ciúmes tomar conta do seu coração. Não deixa o ódio, o rancor tomar conta do seu coração. Não deixa nada que provenha do Senhor. Não deixa tomar o seu coração. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. O tempo estava bom, embora nublado, mas bom, quente, né? Acredito que muitos gostariam de estar num parque, sei lá, numa área de lazer, né? Com amigos e familiares, mas não perderam nada, escolheram a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Claro, sentimos falta, né? De alguns irmãos que não puderam vir. Só Deus sabe o porquê, porque ninguém também enviou mensagem a dizer que não estaria hoje no culto, mas amém. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graça. Creio que está aqui hoje os irmãos que Deus escolhera para estar aqui presente e ouvir a sua palavra. Glória a Jesus. Próximo sábado estaremos aqui de volta no culto com a direção da União Feminina. Portanto, não percam, que será também uma bênção. Amém? O mesmo Deus que operou hoje, operará também no próximo culto. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor... Assim, igreja, só para dizer às irmãs, às jovens, que vamos ter uma palavrinha bem rápida ali na sala, tá bom? Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso e Deus todo-poderoso. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela tua poderosa palavra, Senhor, que o Senhor falará com a tua igreja nesta noite. Graças te damos também, Senhor, pela vida dos teus servos que ministraram a tua palavra. Deus justo, santo e verdadeiro, obrigado também pelos testemunhos edificantes, meu Pai, porque de uma forma ou de outra acabaram por nos edificar. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus servos aqui nesta tarde. Leva-nos, Senhor da glória, na tua paz, debaixo da tua graça. Poderoso Deus, que sejas tu a fazer o nosso regresso a casa. Vem conosco e vai na frente. Livra-nos, Senhor da glória, dos acidentes, dos atropelamentos. Livra-nos das quedas, da bala perdida. Livra-nos dos assaltos. Livra-nos das multas. Livra-nos, Senhor da glória, de tudo que não provém de ti. Livra-nos, cobre-nos com o sangue de Jesus. Dai-nos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Poderoso Deus, aqueles que vieram buscar a resposta nesta noite, Pai, que os teus filhos possam sair nesta noite com a posse da sua vitória, Senhor. Os que vieram clamando pela cura, que sejam daqui curados, Senhor. Aqueles que têm causa na justiça, meu Deus, clamando pelo milagre, Senhor da glória, que eles possam levar o seu milagre neste dia de hoje. Oh Deus maravilhoso e Deus todo-poderoso, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. E nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. A vitória é nossa, operando Deus. Se Deus é por nós,